Oi pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês me assistam. Para quem não me conhece, meu nome é João Furtado, eu sou o professor que vai ministrar a disciplina de vocês nesse semestre. Eu estou gravando um vídeo introdutório comum às duas disciplinas que eu vou ofertar. Uma é Brasil 4, né, período pós-64, a outra História e Cinema, né? Ambas as disciplinas estarão disponíveis. As principais aulas vão ser postadas no meu canal no YouTube, João Furtado, FMG Brasil Contemporâneo. É um canal fácil de achar. As aulas, em geral, são organizadas em blocos de 15 minutos, tá? Primeiro, por restrições da plataforma. Segundo, para que vocês não se entediem, que não fique um conteúdo muito longo, né? Esses blocos podem ser assistidos mais de um de cada vez, ou podem ser assistidos individualmente. Quase sempre eles vão comentar não só os conteúdos, como as referências bibliográficas que suportam os conteúdos, né? Essas referências estarão todas elas discriminadas no plano de estudos que eu vou disponibilizar daqui um pouco por e-mail e no Moodle, né? E o fundamental é que vocês tentem acompanhar as leituras, lendo o que for conseguido, do modo como for conseguido, né? Muitos desses textos são textos que já estão em PDF, que já estão em domínio público, outros são um pouco mais contemporâneos, né? Então não estão disponíveis ainda, mas sob demanda, quando chegar a época, eu posso tentar providenciar um scan para vocês, né? O curso de Brasil 4 começa, né, nessa semana, e ele é fundamental para a gente interpretar, entender e criar uma visão sobre o Brasil contemporâneo, ou seja, o Brasil dessa pessoa que hoje ocupa a presidência da República, né? É claro que para fazer isso e para chegar nesse ponto a gente precisa investigar, né, algumas matrizes comportamentais da nossa cultura política, assim como o perfil de alguns protagonistas, de alguns dos players, né, desse jogo, né? E de alguma maneira nós vamos estar conversando aí nesse curso que será praticamente todo ele virtual, né? Não está prevista ainda, apesar daquela tentativa que o Ministério fez de forçar uma volta às aulas presenciais. A UFMG ainda não prevê e provavelmente esse semestre inteiro será ministrado remotamente, né? O que para vocês gera um certo desconforto pela falta de uma interlocução mais constante, mais disciplinada e mais rotineira. Mas, por outro lado, tem a virtude de vocês poderem criar seu próprio ritmo, né, de absorção do curso. Eu, particularmente, tenho essas aulas que eu vou gravar. Algumas eu vou reaproveitar do semestre passado, vou fazer um upgrade, fazer alguns comentários, porque ainda estão com seu conteúdo bastante atualizado. E outras eu vou gravar inéditas, porque a história é assim, né? Ela se alimenta do presente. Portanto, o presente hoje provavelmente está fazendo outras perguntas ao passado que ele não fez no semestre passado. Então, como a história é constituída nesse diálogo diuturno e permanente entre o passado e o presente, eventualmente essas atualizações vão ser feitas. Para que vocês tenham mais ou menos o acesso, eu vou chamar essas aulas do curso Brasil 4 novo, até porque tem uma mudança de ementa, uma sutil mudança, porque os alunos que fizeram até o semestre passado fizeram comigo a partir dos anos 30, a partir do processo da assim chamada Revolução de 30. Para esse semestre é possível que vocês já tenham visto isso com o professor Rodrigo, vocês já devem ter visto a República Liberal, com o professor Rodrigo também, que ele é uma grande autoridade nisso. Então, nós vamos começar do golpe de 64, que a própria terminologia já diz, né, o tipo de enfoque teórico que o curso abordou, né? Ou seja, houve um golpe em 64, foi um golpe militar que instituiu uma ditadura, né? O negacionismo pode chegar em vários lugares do governo federal, mas aqui na universidade, no meu curso, ainda não chegou, né? A ditadura não precisa ser analisada chapada, né?
os ganhos econômicos eventualmente poderão ser abordados aqui, né? Mas nunca se poderá negar que foi uma ditadura que suprimiu direitos civis e políticos, que de alguma maneira estimulou, se alimentou e retroalimentou um modelo autoritário que está aí até hoje, que é para nós importante desvendar e investigar como golpe, né? E como ditadura. Então, desse ponto de vista, o curso vai se instaurar a partir dos primeiros elementos de construção dessa mensagem autoritária, vai trabalhar com a implantação desse regime e vai trabalhar com os seus desdobramentos, né? Eu ia usar o termo evolução, mas eu nem sei se é um termo correto, né? De todos os pontos de vista, tanto do conceito de história quanto do ponto de vista daquilo que aconteceu, né? Mas de alguma maneira nós vamos estar então um curso relativamente diferenciado em relação ao do semestre passado. De qualquer maneira, essa aula 0 é uma aula introdutória, mais para recomendar a bibliografia geral, né? Eu vou basicamente recomendar um texto do Boris Fausto, que se chama História do Brasil, que é um texto de abordagem para um público intelectual mais amplo e sedento de conhecimento, mas não é um texto acadêmico, estrito sensu, não é um texto universitário, vamos dizer assim. Ele é, inclusive, vendido em São Paulo como um bom livro didático. Eu não sei se algum professor secundarista usa, mas ele é uma excelente síntese da história do Brasil, não contém erros factuais nem de interpretação e, obviamente, não tem um viés identitário, é um texto que tem um viés mais clássico, né? E já que eu falei do viés identitário, é sempre importante ressaltar, né? O curso é um curso propedêutico, é um curso panorâmico, e se alguém se interessar pelo viés identitário, deverá buscar a sua própria referência, porque eu sou um homem branco, então não vou fazer man-explain para mulheres que eventualmente conhecem uma bibliografia mais interessante do que qualquer uma que eu pudesse indicar, e também não vou falar sobre literatura com um enfoque racial, né, que é eventualmente uma prerrogativa das pessoas que esposam essa abordagem e que provavelmente conhecem mais e melhor do que eu todos os itens que podem vir a adotar. E essas abordagens são livres, elas são bem-vindas, elas fazem parte das suas formações, mas não será o foco do curso, né? A minha plataforma e o meu canal estarão, inclusive, disponíveis caso vocês queiram gravar um mini comentário, uma mini conferência também nessa linha aí de até 15 minutos sobre essas questões. Pode até ser uma forma de avaliação, se assim nós pactuarmos, né? De qualquer maneira, é só para dizer que o curso ele é mais panorâmico, ele é mais clássico, e obviamente ele poderá ser criticado por isso, mas ao mesmo tempo ele é a base da qual vocês vão fazer a crítica, a partir da qual vocês vão fazer a crítica. Então, desse ponto de vista, é um curso que tenta dar uma formação geral. Quando vocês receberem o programa, vocês vão perceber que ele é um programa extenso, com uma bibliografia extensa. Não quer dizer que vocês tenham que ler tudo, na verdade quer dizer que vocês, para a sua formação de historiador, eventualmente seria oportuno que conhecessem tudo, mas não conhecerão num semestre de trabalho, especialmente com as dificuldades que nós temos tido de acesso a essa bibliografia. Mas, de qualquer forma, é uma bibliografia para ser arquivada e guardada, porque ela tem coisas muito diversas, muito plurais e muito pertinentes ao debate historiográfico, né? Particularmente, a abordagem vai ter um foco muito acentuado na produção cultural do período, exatamente, e sobretudo sobre o período da ditadura, em que a política ficou muito chata, né? Houve uma supressão do conflito, houve uma supressão do debate, a atividade parlamentar se tornou-se patética quase, né? Tem alguns grandes episódios, fenômenos, algumas coisas que nós vamos abordar, mas na prática a história política ficou em baixa durante a ditadura militar. Então, neste período, nós vamos trabalhar um pouco com a resistência cultural, né? Tropicália, canção de protesto, teatro engajado, cinema novo, tudo isso serão temas que nós vamos abordar para tentar chegar a um consenso, né? Um consenso não, desculpa, um conhecimento mais amplo sobre o período.
Então, essa bibliografia vai ficar registrada e eu proponho que vocês deem sempre uma olhada nela, naquilo que for possível obter, e eventualmente me comuniquem para a gente tentar providenciar um plano B. Sobre as aulas síncronas, né? Eu tenho, além desse canal, eu vou ter a possibilidade de abrir salas no Zoom. Tem sido a plataforma mais interessante para mim. Vocês vão perceber, eu moro meio que numa chácara, então o sinal de internet aqui é sempre muito fraco, muito instável, muito complicado, às vezes ele fica frágil, né? Então eu uso em geral o telefone, porque ele, quando o sistema 4G entra em falência, ele ativa o Wi-Fi e vice-versa. Então, aliás, é mais comum o contrário. Quando o Wi-Fi entra em falência, ele ativa o 4G, então em geral a gente não tem quebra, né? Então eu estou disposto a abrir uma sala no Zoom toda vez que vocês demandarem, individualmente ou em grupo, para a gente conversar presencialmente, tirar as dúvidas, eventualmente vocês apresentarem comentários divergentes ou sugestões de conteúdo, para a gente conseguir criar também uma certa dialogia no curso, né? Mas isso eu vou fazer sob demanda, tá? Nós não vamos ter um horário fixo, nós não vamos ter um encontro regular amarrado, porque eu sei que muitos de vocês têm constrangimentos de chegar no horário, de entrar. Também, provavelmente, alguns terão as mesmas dificuldades de acesso à rede que eu, porém, talvez amplificadas. Então, desse ponto de vista, a prioridade será sempre por demanda, né? Quando vocês demandarem, a gente marca. Mas, de qualquer forma, essa é só uma exposição inicial para a gente tentar estruturar o curso e mostrar como é que ele vai mais ou menos funcionar, qual vai ser a dinâmica. Então, semanalmente eu vou postar 1, 2 ou 3 vídeos desses de 15 minutos, e esses vídeos vão versar sobre o conteúdo da semana. Depois disso, supostamente, vocês vão fazer as leituras. Eu vou indicar nos vídeos essas leituras, e esses vídeos vão trazer, né, alguns esclarecimentos sobre a própria bibliografia que eu vou comentar, às vezes destacar ou transcrever um pequeno trecho para vocês se situarem, mas de qualquer forma, então, o curso vai correr assim. Eu falei já do Boris Fausto, que é um manual de consulta rápida, vamos chamar assim, História do Brasil. Vocês vão ver que é um calhamaço de quase 400 páginas, mas que 2/3 dele se referem ao período republicano, que expressa as prioridades do autor, né? E além desse, tem uma coleção que é um clássico, né? Que é uma coleção organizada pelo Jorge Ferreira e pela Lucília de Almeida Neves, que se chama O Brasil Republicano, né? Que tem um tomo, um volume praticamente para cada um dos grandes recortes temporais que a gente vai abordar aqui, né? Além desses, acabou de ser lançado um livro chamado 130 anos, né? A República, uma coisa assim, que é um balanço de diferentes autores, uma coletânea, um balanço de diferentes autores sobre o ponto de vista da economia, do direito e da política por década, organizado por décadas, né? Então é também uma obra de consulta muito interessante, porque tem uma cronologia por década, tem uma descrição dos principais acontecimentos e tem uma análise dos principais acontecimentos para cada década. Então esses 3 livros vão ser aqueles que para nós são referenciais para atingir uma formação mais ampla, né? E aí eu proponho que vocês façam a leitura. Para o curso de História e Cinema, a bibliografia é mais direcionada um pouco, é uma bibliografia mais exclusiva, eu praticamente vou trabalhar pouco, mas para os alunos de cinema e para os alunos de Brasil 4, eu recomendo assistir os filmes que eu vou comentar e destacar lá, aqueles que forem de domínio público, eu vou postar o link, porque cada dia mais a gente percebe a importância de trabalhar com a imagem em movimento, com outras linguagens para entender os fenômenos históricos. Bom, então por essa semana é só esse vídeo, depois nós vamos preparar a bibliografia e depois eu vou começar a postar mais intensivamente os vídeos, tá bom? Obrigado pela atenção, tenham um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do horário que vocês assistirem.